Bom dia, paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para o Café da Manhã com a missionária Norma Soneli. Muito bom sempre estar aqui com vocês, né? Como eu prometi no último episódio, nós estaremos hoje começando uma série sobre perdão. Que palavrinha, né? Quantas vezes já ouvimos essa palavra e nos esquivamos dela? Do simples pedido de desculpas no dia a dia às situações mais difíceis e dolorosas. Perdoar e pedir perdão nem sempre são tarefas fáceis. Não adianta a gente dizer, eu sou fácil para perdoar. Às vezes você é fácil para perdoar amigos, familiares, pessoas mais chegadas que você ama. Às vezes é até mais fácil perdoar essas pessoas e quando as faltas são pequenas, não são coisas que vão ferir a sua alma, é mais fácil de perdoar. Mas na hora de uma mágoa grande, de uma ofensa maior, como é difícil se exercer o perdão. Como também é difícil pedir perdão. Às vezes a gente magoa uma pessoa, mas pense numa coisa difícil de você chegar àquela pessoa e dizer, me perdoa em nome de Jesus, eu errei. É tão difícil reconhecer que erra, gente, mas é tão galardoador, é tão abençoador quando a gente reconhece um erro e tem coragem de chegar para a pessoa a quem a gente ofendeu, a quem a gente machucou, magoou e pedir perdão. É libertador realmente, essa é a palavra, é libertador. E às vezes a gente fica, se debatendo, como diz aí popularmente, empurrando uma questão dessa com a barriga, quando na realidade você poderia resolver a situação com um pedido de perdão. Como agir com compaixão em uma dura traição, por exemplo, Porque coisas pequenas são fáceis, mas em uma dura traição, em um crime, um grave desrespeito, às vezes parece impossível, não? Não adianta a gente falar, porque falar é uma coisa, agir é outra. Falar, qualquer um fala, perdoa, pede perdão, é simples assim, Porque quando não é na gente, quando é em outra pessoa, mas quando a traição é conosco, o crime é na nossa família, com algum dos nossos, quando é um desrespeito que atinge diretamente a sua alma, é complicado, é difícil esse perdão, esse pedido de perdão e esse perdoar. Mas o que vamos refletir nessas séries que eu vou começar hoje é que perdoar faz parte da nossa existência e é um requisito para uma vida mais plena e coerente com o reino de Deus. Porque não adianta eu dizer que sou cristão. O que é ser cristão? É ser parecido com Cristo, não? Pequenos cristos, como alguns dizem. Ser cristão é ser parecido com Cristo. É exalar o perfume de Cristo. É mostrar ao mundo que nós somos aquilo que pregamos, é mostrar ao mundo que a gente segue as pisadas do Mestre realmente. É se perguntar todos os dias em meus passos o que faria Jesus. Como foi que Jesus me ensinou sobre o perdão? E eu vou lhe dizer uma coisa, um dos maiores ensinamentos de Jesus não foram nem as suas palavras, mas foi quando ele morreu na cruz, quando ele foi esbofeteado, pisado, machucado, colocaram coroa de espinho naquela hora mais difícil da vida dele. Ele olhou para os seus algozes e ele teve a coragem de dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha, que perdão a quem estava matando-o, a quem estava tirando a vida dele, a quem estava machucando. E ele, uma pessoa que só fez o bem. E muitas vezes nós que machucamos tanto as pessoas, às vezes com palavras, às vezes até por trás, falando mal daquela pessoa, semeando contenda, a gente também se coloca num posicionamento muito diferente de Jesus. Jesus não tinha por que estar passando por aquilo, mas ele passou e ele soube pedir a Deus perdão e perdoar aquelas pessoas ali. Ele implorou ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós queremos ser parecidos realmente com Jesus, nós precisamos aprender a perdoar e a pedir perdão, porque quantas vezes a gente machuca e acha que não fez nada. Às vezes nós estamos tão acostumados a machucar as pessoas que já agimos como se aquilo fosse normal.
pense em cada palavra que você for proferir com alguém. Pense em cada atitude sua com as pessoas e se coloque no lugar da pessoa. Se alguém estivesse falando com você dessa maneira, ou se alguém estivesse agindo com você dessa maneira, como você estaria se sentindo? Então, não custa nada. Magoou? Pede perdão. E você que foi magoado, aprende a perdoar. Sabe por quê? Vamos pensar juntos? Perdoar os outros não é uma opção para os cristãos, saibam disso. É um mandamento. Sabe o que Jesus disse lá em Mateus 6,12? Ele estava ensinando os discípulos como orar, uma oração que todo mundo conhece, que é a oração do Pai Nosso. E ele diz assim, lá no meio da oração, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha, gente, preste atenção nisso. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Está implícito aí que se eu não perdoar os meus devedores, se eu não perdoar aqueles que me ofenderam, tampouco o Pai vai me perdoar. Ele tornou clara que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar os outros. Não é que eu perdoo, se eu quiser eu perdoo, se eu não quiser. Não, se você é cristão é um dever, é uma obrigação, porque esse é o mandamento de Deus, é o ensinamento de Jesus. Perdoa as minhas ofensas assim como. Esse assim como, irmãos, quer dizer o quê? Que se eu não perdoar o meu irmão, Deus tampouco vai me perdoar. Porque se eu não perdoar o meu irmão a ofensa que ele me fez, como é que eu vou querer pedir de Deus o perdão dele para a minha vida, com tanto que eu faço contra ele? Vamos parar para pensar que normalmente nós queremos andar na contramão de Deus. Deus está lá e a gente quer dar as costas para Ele, porque isso é natural da nossa carne. Mas quando nós nos voltamos para Deus, que Ele nos perdoa, é porque nós já temos que, da mesma maneira que Ele está nos perdoando, perdoar também as pessoas que nos ofenderam. Então isso é uma oferta de perdão inseparável da minha vontade de perdoar os outros ou não. Ou eu perdoo ou eu não sou perdoada. Então pense nisso nessa manhã. Amanhã, essa semana, né, no segundo tópico, nós vamos continuar falando de perdão, mas hoje eu queria que você fosse dormir. Hoje passe o dia pensando nisso, como eu tenho tratado as pessoas que estão em volta de mim, como eu estou tratando as pessoas que trabalham comigo, como é que eu estou falando com as pessoas que estão comigo na casa do Senhor, como é que eu estou tratando-os, como é que a minha palavra é meiga, é amorosa, ou eu estou dando patadas, né, como dizem aí fora, o ditado popular, ou eu estou tratando-os de toda maneira e estou ofendendo o meu irmão, e não estou nem sentindo de tão comum que isso já se tornou para mim. Então, irmãos, vamos pensar como a gente ofende os nossos irmãos. Se você sentiu que ofendeu alguém nesses dias, aproveita hoje quando terminar aqui esse café comigo e vai lá, liga para ele: meu irmão, eu estava pensando que tal dia assim, eu falei de uma maneira áspera com você, você foi para casa triste, se chateou comigo, me perdoe. E você vai ver como você vai começar agora a vigiar nas suas palavras para não ofender o seu irmão. E se ofendeu ou se você foi ofendido, perdoe, porque quem perdoa, ama, e quem ama tem todo o apoio do nosso Deus. Amém? Então lembre-se que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar os outros. Até breve, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe o seu dia.